make my body go, make our bodies higher and higher and higher. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Carla Lucas, do Instituto Santa Terezinha. Vamos lá? E aí, crianças, quando vocês olham para essa imagem que eu acabei de colocar na tela, o que vocês sentem? Parece que tá com uma cara boa, né? E essa aqui? Olha, o que você sentiu? Felicidade? Medo? Quero saber, hein? E essa aqui? Esse gatinho fofo. O que vocês sentem quando veem essas três imagens aí, né? Será que deu fome? Deu desejo? Deu medo? Deu repulsa? Né? O que foi? Ou carinho, ternura? Ou não, né? Para você entender esses sentimentos todos, ou como ocorre esse processo no nosso corpo humano, você vai ter que começar a aprender, né? A compreender o sistema nervoso. E é sobre o sistema nervoso que nós vamos trabalhar hoje. Bem, o sistema nervoso, ele é formado por duas partes. O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele vai estar associado aí ao encéfalo e medula espinal. Já o sistema nervoso periférico vai estar associado, né, aos nervos e gânglios. E aí você deve estar imaginando, meu Deus, onde é que está isso dentro do meu corpo? Está aqui, gente, vamos lá, ó. Encéfalo, aqui na região da cabeça, protegido pelo crânio. Medula espinal está aqui, ó, protegida pela coluna vertebral, está dentro aqui da coluna vertebral. E é isso que você está vendo aqui todo em azul no corpo inteiro, né, desta imagem, são os nervos e os gânglios, formando uma grande rede aí de nervos e gânglios, ok? Então, a gente já começou a entender o sistema nervoso, que ele é dividido em duas partes. A primeira parte, o sistema nervoso central, que vai trabalhar aqui com o encéfalo e a medula espinal, e o periférico, que vai trabalhar os nervos e os gânglios, ok? Bem, o funcionamento do sistema nervoso depende dos neurônios. O que são os neurônios mesmo? Lembra que a gente já trabalhou isso lá em tecido nervoso. Os neurônios são as células especializadas aí do sistema nervoso, né? E eles são responsáveis por receber e transmitir essas informações, né, na forma de impulsos nervosos. Mas o sistema nervoso, ele também tem outras células, né? Como é o caso aí dos gliócitos. São outras células do sistema nervoso que fornecem oxigênio, nutrientes e também, de quebra, protegem aí os neurônios. Vamos então aqui para o próximo slide. Bem, crianças, e aí a gente vai fazer assim, vai relembrar, né, como é que é um neurônio. Olha aqui, ó. O neurônio, ele é formado, vou pegar esses de cima. Então, esses grandes aqui verdes são cores só para ilustrar, tá, gente? São os neurônios e esses aqui são os gliócitos, tá? Então, os neurônios, eles são formados pelo corpo celular, que é essa parte maior aqui, essa região central, onde corresponde o núcleo da célula. Notem que ao redor dele existem ramificações, existem alguns prolongamentos, que nós chamamos de dendritos. E também existe aqui um outro prolongamento único, ó, fino, né, que nós chamamos de axônio. Então, eu tenho o corpo celular, olha aqui o corpo celular, onde eu vou encontrar o núcleo da célula. Eu tenho os dendritos, que são esses prolongamentos, essas ramificações aqui que saem, que vêm aqui, ó, do corpo celular. E eu também tenho outro prolongamento maior, né, aqui um único, ó, que eu chamo de axônio, bem aqui também, ó, axônio, tá? E no final do axônio é que vão sair aqui algumas ramificações, ok?
Esse axônio aqui, ele é formado por uma bainha de mielina, né, o extrato de mielina, que é uma substância meio gordurosa, que serve para aumentar a velocidade do impulso nervoso, ok? Vale ressaltar que esse impulso nervoso, ele tem um sentido, e é um sentido único que não volta, tá, gente? Ele vai só para esse sentido aqui. Então, qual é o sentido do impulso nervoso? Dendritos, corpo celular, axônio. Aqui na ramificação dos axônios, né, eles vão aqui, ó, fazer uma sinapse, essa troca de informação bem aqui com outro neurônio, mas através dos dendritos, tá ok? Ramificações aqui, através dos dendritos, corpo celular, axônio. Ramificações vão aqui junto com os dendritos, né? E esse impulso ele vai passando apenas nesse sentido, ok? Outra coisa que é interessante falar também é que os neurônios, eles não se encostam, tá? Aqui, ó, ele não tá encostando não, parece, mas não tá. Olha essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui e essa outra que vai aparecer bem aqui no GIF, ó. Isso aqui, que eu quero que vocês prestem bem atenção. Já passou, porque como é um GIF, rapidinho que vai, né? Então, nós temos aqui o encontro, né? Dessas ramificações aqui, ó. E elas não se encostam. Para que o impulso chegue até um outro neurônio, existe aí uma substância que nós chamamos de neurotransmissor, né? Existe a liberação desse neurotransmissor que está aqui, ó, vocês estão vendo aqui, que vai fazer com que haja aí a continuação desse impulso nervoso, tá? Por meio desses neurotransmissores, o impulso nervoso chega até outro neurônio ou outra célula de outro tecido, ok? Então, eles não precisam se encostar. Bem, são conhecidos diferentes tipos de neurotransmissores no corpo humano, né? Então, aqueles que vão trabalhar a memória. Existem outros que estão associados ao aprendizado, ao humor, aos sentimentos, à consciência, né, às sensações. Todos estão ligados aí à ação de neurotransmissores que são liberados, né, em diferentes quantidades, dependendo ali até do estímulo em que essa pessoa está, né, está sofrendo naquele momento. Mas existem também, por exemplo, neurônios que são bem específicos, como é o caso de endorfinas, que são neurotransmissores, né, que são produzidos no cérebro e atuam para amenizar a sensação de dor. Já o glutamato é o principal neurotransmissor do cérebro, produzido continuamente, fundamental, tá, para a memória. Ou seja, temos vários neurotransmissores com várias ações, né? E agora a gente vai trabalhar o sistema nervoso central, o SNC. É interessante nós falarmos que de vez em quando vai aparecer só a sigla, tá? Então, SNC, Sistema Nervoso Central, SNP, Sistema Nervoso Periférico. Bem, aqui no Sistema Nervoso Central são formados os pensamentos, as emoções. Nele também ocorre a interpretação de todos os estímulos captados pelos órgãos dos sentidos. E ele vai compreender justamente o encéfalo e a medula espinhal. Bem, ambos são protegidos pela caixa craniana, aqui o crânio, e a medula espinhal pela coluna vertebral, além das 3 membranas que são chamadas de meninge, tá? Então, as 3 meninges são dura mater, aracnoide e pia mater.
Então, bora falar do encéfalo. Gente, o encéfalo, ele é responsável por diversas funções realizadas pelo corpo humano, além de receber estímulos, interpretá-los e provocar sensações como frio, quente, fome e sede. Nele também ocorre o aprendizado, a memória, o controle da temperatura corporal e o controle emocional. Todas essas atividades são realizadas em partes específicas do encéfalo, tá? Por que partes específicas do encéfalo? Porque ele é essa massa aqui, porém ele está todo dividido. Então, nós temos, né, dentro aqui do encéfalo, algumas regiões específicas, como eu disse ainda agora, nós temos o cérebro, o cerebelo, tálamo, hipotálamo, bulbo, ponte e bulbo, tá? Então, vamos lá. Cérebro, cerebelo, tálamo, hipotálamo, ponte e bulbo. Nessa imagem, onde há um corte para que a gente possa ver essas estruturas aqui dentro, nem todas são partes do encéfalo, ok? Nem todas, tá? Por quê? Porque quando houve aqui esse corte, né, para essa imagem, outras estruturas apareceram. Por exemplo, crânio, ó, tem a parte aqui do crânio, não faz parte do encéfalo, né? Faz parte, sim, dessa proteção que nós temos. Uma outra parte aqui, a glândula hipófise, né, que nós já trabalhamos no sistema endócrino na aula passada. Então, nem todos que estão aqui fazem parte do encéfalo, mas vamos lá. Quais são, então, as partes que realmente estão relacionadas? Então, a gente tem o cérebro com função de memória, consciência, linguagem, emoções, sentidos, entre outras. O tálamo retransmite informações para o cérebro. O hipotálamo atua na regulação da temperatura corporal, da fome, da sede e produz alguns hormônios que atuam na hipófise. A ponte, que regula os centros respiratórios presentes no bulbo e coordena movimentos corporais. Vejam que todos os nossos, em relação à manutenção do nosso corpo, né? A gente vai encontrar muito aqui. Cerebelo, vem aqui o cerebelo, atua na coordenação motora e no equilíbrio. Bulbo, não posso baixar mais aqui porque esse cursor ele não baixa mais. Controla funções automáticas como respiração, digestão, batimentos cardíacos e reflexos como tosse e vômito, né? Ou seja, toda aqui a manutenção do nosso corpo, né? Toda envolvida, né, com partes do encéfalo bem específicas, né? E a gente vai trabalhar um pouquinho cada uma delas. Então, bora falar do cérebro. O cérebro, ele é o órgão mais complexo do corpo humano. Ele é responsável pelo controle de diversas ações, como movimentos musculares, desenvolvimento do pensamento e da fala, aprendizado e armazenamento de experiências vivenciadas, que no caso é a memória. Cada região do cérebro é responsável por funções específicas. Bem, crianças, como ele é super complexo, a atividade cerebral precisa de muita energia, uma vez que o cérebro permanece em atividade constante até quando estamos dormindo ou repousando. Assim, grande parte da glicose que é ingerida com os alimentos é levada pelo sangue até o cérebro, ok? Então, essa parte ela é bem vascularizada. Então, como ele demanda de muita energia, boa parte da glicose vai ali sendo direcionada para o cérebro. E a gente vai falar um pouquinho sobre a medula espinal. Bem, ela é protegida pelas vértebras e percorre todo o interior da coluna vertebral. Ela conduz as informações dos nervos
para o encéfalo e do encéfalo para as diferentes partes do corpo. Então, ela coleta essas informações pelos nervos e pá, leva lá para o encéfalo, né? E ela também é responsável por algo que nós chamamos de ato reflexo. Bem, esse ato reflexo, ele é um processo extremamente importante que faz com que o nosso organismo, né, apresente respostas muito rápidas diante das situações de perigo. Ou seja, nesse exemplo que a gente está vendo aqui, né, a moça encostou um pouquinho na forma quente que estava saindo do forno, né, e rapidamente ela tirou. Então foi um ato reflexo, porque o corpo, né, instantaneamente, os nervos instantaneamente já percebem, né, tem ali a região de dor, né, e já retira dali a mão. Ao tocarmos um objeto muito quente, a mão é puxada instantaneamente em um movimento involuntário. A pessoa nem sequer pensou, eu vou tirar a mão porque está aqui. Não, ela foi instantâneo, tá? Então a medula espinal, ela acaba por nos proteger com esses atos reflexos. E o sistema nervoso periférico, o SNP, lembra que eu falei para vocês que a gente ia trabalhar um pouquinho com as siglas, né? Bem, ele é formado por uma série de nervos e gânglios. E aí vocês devem estar se perguntando o que são os nervos. Bem, os nervos são feixes de neurofibras que podem ser tanto de dendritos quanto axônios. Eu já ouvi essa palavra antes, você deve estar pensando. Quem são os dendritos? Lembra lá dos neurônios? Onde nós temos aquelas ramificações, né, do corpo celular? São os dendritos. E quando eu tenho aquele prolongamento fino, né, que lá na sua extremidade vai se ramificar, né, esse é o axônio, tá ok? Então, podem ser tanto de dendritos quanto axônios. Eles conduzem impulsos nervosos das diversas regiões do corpo ao sistema nervoso central, ok? E aí você deve estar perguntando, e o que são os gânglios? São pequenas dilatações em determinados nervos. Eu tenho uma imagem aqui para vocês, tá? Então, dependendo, olha aqui, ó, dependendo de onde os nervos são originados, nós podemos ter 12 pares de nervos cranianos, porque eles vão ter origem ali, ó, no encéfalo, né? Do encéfalo originam-se 12 pares de nervos, que nós chamamos de nervos cranianos, e da medula espinal, aqui, ó, nós vamos ter 31 pares de nervos, que nós chamamos de nervos espinais, tá? E eles estão aqui, ó, distribuídos, né, pelo corpo. E falando ainda do sistema nervoso periférico, ele vai se dividir aí em duas partes, né? Nós vamos ter o somático ou voluntário, que que é responsável pela reação aos estímulos internos, ou melhor, externos, e controlados pela nossa vontade. Ou seja, teve algum estímulo aqui fora, né, aqui no ambiente, e nós vamos responder a esse estímulo, ok? Então, eles são voluntários, tá? Já o autônomo ou involuntário é totalmente contrário do somático ou voluntário, né? Então, o involuntário ou autônomo funciona independentemente da nossa vontade, tá? Juntamente com o sistema nervoso central, ele é responsável por controlar os batimentos cardíacos. Por isso que eu coloquei essa foto aqui, ó, de duas pessoas respirando ar puro, né? Por quê? Porque respiração, batimento cardíaco, pressão arterial, o funcionamento dos vasos sanguíneos, dos órgãos internos, já fica mais difícil colocar numa imagem aqui. Então, todo o funcionamento do nosso corpo, que independe ali da nossa vontade, está associado aí à parte autônoma ou involuntária do sistema nervoso periférico.
E para a gente poder exercitar, tem aí o livro didático, página 23 e 24, até a quinta questão, e o livro de atividades 13 e 4. Então, perdão, 13 e 14, tá? As páginas, né, do livro de atividades, ok? Bem, aguardo vocês até a próxima aula e muito obrigada. Até a nossa próxima aula. Tchau!